Boa noite, é uma alegria estar com você aqui nessa noite, uma noite especial que Deus preparou para todos nós. Quero dar as boas-vindas a todos vocês aí que estão conectados conosco, tanto pelo YouTube como pelo Facebook. Sejam muito bem-vindos, vamos chegando. Hoje é um bate-papo para a família, então você que está aí com a sua esposa, seu esposo, reúna os seus filhos. Nós vamos aqui falar de muitos assuntos interessantes e relevantes para a tua vida. Creio que vai te abençoar muito. Então vamos chegando, você, sua família aí, pode juntar o pessoal aí para participar conosco. E nós cremos que será uma noite muito especial. Já de antemão, gostaria de falar para você que ainda não assinou o nosso canal no YouTube, que você possa fazer isso, se inscrever no canal, Comunidade Cristã de Apucarana. Caso você esteja assistindo agora pelo Facebook, você pode fazer isso depois, né? E você que já está pelo YouTube e não se inscreveu, por favor, se inscreva, para nós é importante, para você estar sempre ligado, recebendo notificação daquilo que nós estamos compartilhando com você, conteúdo, né, daqui da comunidade para abençoar a tua vida. Então eu gostaria de dizer que você é muito bem-vindo, tá? Nós vamos fazer uma oração, a Kelly vai estar orando. E aí depois nós vamos te dar alguns recados de como você vai poder interagir conosco. Nós abrimos um canal aqui para vocês poderem interagir, mandar sua pergunta, mandar sua contribuição, né? Quer contribuir com algum assunto, comentar alguma coisa. Você pode poder participar aqui juntamente conosco daquilo que vamos estar fazendo aqui a partir de agora. Já eu vou passar a forma que você vai poder fazer isso, mas antes de tudo vamos pedir a bênção de Deus sobre este tempo. Deus venha abençoar a minha vida, a sua e todos nós. Shalom, que a graça e a paz esteja com você que está em casa, você esposo, você esposa que está conectado com a gente nessa noite mais que especial, onde nós estamos aqui entre casais, preparamos algo realmente especial para você nessa noite. Eu creio que vai ser uma grande bênção para todos nós, muito edificante. Eu quero que você, nesse momento, você, se puder, pegue na mão do seu esposo, da sua esposa. Vamos orar juntamente conosco, dando início a esse momento. Amém? Pai, eu quero, ó Deus, diante do Senhor, eu quero entregar esse tempo, esse momento diante do Senhor. Nós cremos, ó Pai, que a Tua presença está aqui conosco e também se faz real em cada lar, em cada casa. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem estendido a Tua fidelidade, a Tua graça, Senhor, sobre cada lar, sobre cada família, sobre os esposos, sobre as esposas. E nós queremos, ó Deus, Te render louvores, graças, gratidão, adoração. Bendizemos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Maravilha, que bom estar aqui com vocês. Esse dia foi programado, foi separado por Deus. Temos aqui alguns casais muito especiais, eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Mas eu quero dizer a você que compartilhar, nós vamos sortear uma pizza, já que o assunto é família. Uma pizza para você poder desfrutar de um tempo de comunhão com a sua família. Você que compartilhar, né? O pessoal aqui já está querendo compartilhar também para concorrer. Nós vamos sortear uma pizza entre aqueles que compartilharem esse bate-papo online, tá bom? Então você pode compartilhar aí pelas suas redes sociais e aí no final nós vamos falar quem será, né, a família, né, que será contemplada com essa pizza saborosa para você ter um tempo aí bem legal com sua família. Só compartilhar, você vai estar concorrendo, tá certo? Bom, eu gostaria também de disponibilizar aqui um número de WhatsApp, né? Vai estar passando também aí na sua tela, esse número, 99109-4219, tá certo? 99109-4219. Então você que tem uma pergunta, você que quer contribuir de alguma forma, mandar alguma coisa, um recado, uma pergunta, acrescentar alguma coisa, use seu WhatsApp e nós vamos aqui usar as suas perguntas. A sua interatividade é muito importante para nós, tá certo? E você pode participar daí onde você estiver por esse número de WhatsApp. Como também você pode comentar aí à vontade pelo Facebook, pelo YouTube. É uma maneira de você interagir conosco. Então vamos lá, nós temos aqui alguns casais especiais.
Primeiramente, nós temos aqui o casal Cláudio e Eliane. Cláudio e Eliane estão casados há 15 anos e têm 2 filhos. Eles vão estar conosco hoje participando, respondendo algumas perguntas, compartilhando experiência. E eu creio que será uma grande bênção aquilo que eles vão poder compartilhar com você aqui. Temos também o senhor Amarildo Barreto, com a sua esposa Josiane, né? É o casal mais experiente aqui entre nós, com 31 anos de casados, né? Já com netos, um neto, tem uma experiência vasta aí na área de família, casamento, relacionamento, né? E eu creio que eles também terão muito para contribuir conosco nessa noite. Temos também o casal mais jovem, né? O Felipe e a Nayara, que também estão aqui para participar com todos nós. 3 anos e meio de casados, que legal, lua de mel, muita alegria, né? Uma experiência também, uma experiência de como ter os começos no tempo do hoje, né? Porque o tema da nosso bate-papo é família hoje. Eles ainda não têm filhos, né? Creio que em breve vai estar vindo os herdeiros, que Deus vai mandar. Mas está aqui 3 casamentos, 3 famílias com realidades diferentes, né? Essa é a proposta, realidades diferentes, realidades que têm tudo a ver com a sua. Então você que está aí, que é casado, está com a sua esposa ou não, ou estão só os filhos, esse é um bate-papo para a família, não é só para você que é casado, ou para você que é para todos, solteiro, casado, filho, pai, mãe. Esse bate-papo aqui é para todos vocês poderem participar, tá certo? Usa aí o WhatsApp que eu te passei, e vai estar aparecendo aí no teu vídeo. Você pode usar esse WhatsApp para mandar sua pergunta. Eu quero ler só um versículo. Estamos falando de família, e nós cremos no poder que a palavra de Deus tem sobre isso, porque foi Deus que criou a família, e eu creio também na bênção geracional, que é a bênção que vai passando de geração em geração. Gênesis capítulo 12, versículo 3, fala: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui uma promessa de Deus, uma bênção de Deus liberada à família de Abraão. E aqui se estende a todos nós, porque a palavra diz que neles todas as famílias seriam benditas. Todas, inclui a minha, inclui a sua, inclui as famílias que serão ainda formadas no futuro. Interessante que Deus o vocabulário hebraico é muito vasto nos seus significados, mas nós vemos aqui que aquilo que Deus deu para o homem, para a mulher, para a sua família, é da mesma essência que o homem e a mulher transmitiria, né, às suas gerações futuras. Porque a mesma palavra que Deus diz que está nos abençoando, é a mesma palavra que Ele diz que nós vamos abençoar. Então, daquilo que nós recebemos, é a bênção que nós transmitimos. E a bênção ela é geracional, e a proposta do Senhor é abençoar todas as famílias da terra. Que essa bênção seja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Então, mande sua pergunta. Estou esperando sua pergunta, esperando aí a sua participação. Tá? Mande para nós aí pelo WhatsApp. E também compartilhe para você concorrer a uma pizza no final desse bate-papo. Tá certo? Então vamos lá. Já que o tema é família hoje, eu começo perguntando aqui para o Cláudio e Eliane. Nós estamos aí num tempo diferente. Nós estamos num período que nós nunca vivemos. Tantas mudanças, tantos desafios em todas as áreas, né? Financeira, áreas do convívio, dos relacionamentos, né? Questão política do nosso país, do mundo, tudo o que está acontecendo. Com relação ao casamento, em primeiro lugar, como vocês têm enfrentado e vivido esse tempo do hoje no casamento entre vocês dois? O que tem sido fácil, o que tem sido difícil, o que você quer compartilhar relacionado a isso para nós? Shalom, que a graça e a paz esteja com vocês. Hoje nós vivemos um momento que eu creio que não esteja sendo fácil para muitos, né? Mas, glória a Deus, dentro da minha casa tem sido muita bênção, né? Eu e a Eliane, durante um bom período da nossa vida, nós
A nossa vida, assim, é bem... Nós ficamos 24 horas juntos, né? Tudo que nós fazemos hoje, nós fazemos junto. Praticamente 24 horas junto. Então, eu creio que eu tenho que tornar isso bênção, né? Porque você imagine se eu passar um grande período junto com ela e não tornar isso bênção, nós poderíamos estar vivendo um período bem difícil hoje, né? Então, assim, para nós tem sido bênção. Dentro da minha casa, com a minha família e os meus filhos, tem sido uma bênção muito grande. Maravilha, olha que realidade interessante. Eles já trabalham juntos, né? Passam o dia inteiro juntos, vão para casa juntos, voltam. E eles treinam. Como se não bastasse, a gente ainda treina junto. Treina junto, faz academia junto, vem para a igreja junto, 24 horas junto. Que legal, né? Enquanto alguns casamentos compartilharam que no tempo do isolamento social, né, que puderam ter mais tempo juntos, eles já vivem essa realidade, né? E então já estavam treinados para aquilo que o período nos trouxe aí. E Amarildo, Barreto, Josiane, para vocês, como foi? Nós temos o período em que ficamos em casa, né? Praticamente sem sair para nada, mais tempo perto, né? Tivemos que enfrentar tantas situações novas. Como tem sido para vocês isso? Shalom, graça e paz a todos. Para nós, diferente deles, eu trabalho fora, ela fica em casa, e esse tempo de pandemia a gente nos aproximamos muito mais, né, porque eu estou trabalhando em casa, então nesse tempo nós nos aproximando bastante. Nós estamos como nós começamos, né? Há 3 meses a minha filha mais nova se casou e hoje nós estamos só eu e ela em casa. E isso tem sido assim algo assim bem prazeroso. Deus tem nos abençoado muito. A gente tem, né, assim, se unido ainda mais, porque o fato da filha ter saído, a princípio fica um vazio, né? E aí a gente tem que preencher esse vazio, né, nos relacionando e tal. E isso tem sido assim muito gratificante. Deus tem nos abençoado bastante. Que legal, né? Temos aí um casal vivendo uma segunda lua de mel, né? Agora os filhos casaram, né? Só os dois em casa. Uma segunda lua de mel aí para eles curtirem. Já são avós, né? Mas é um tempo bom e precioso. E temos aqui também a Nayara e o Felipe. E faz uma retrospectiva aí de alguns meses, fevereiro, março. O que vocês tiveram que mudar? O que vocês perceberam nesse tempo novo que o mundo está passando? Como está isso para vocês no casamento? Então, primeiramente, boa noite a todos, né? Para nós temos 3 anos e meio de casamento, porém a gente nunca tinha passado tanto tempo junto, né? Porque quando foi parando tudo em Apucarana, eu parei, ela também, a gente ficou 31 dias juntos sem sair de casa, né? Então, foi bem legal, né? A gente nunca passou tanto esse tempo um do lado do outro, né? Um fazendo companhia para o outro. Tinha dia que a gente não tinha nada para fazer, né? A gente inventava alguma coisa para fazer. Então, assim, tirando o fato de que é muito ruim o que está acontecendo no mundo, né? Dentro de casa a gente sempre teve uma paz muito grande, né? E o que a gente viveu, assim, entre nós, casamento entre nós, foi algo muito bom. Foi algo muito, nos aproximou mais ainda, né? Foi uma experiência boa. Tá, agora eu queria que as mulheres falassem um pouco nessa mesma tônica, né? Porque as mulheres, elas têm algumas atividades diferentes, questão de filhos e o dia a dia, cuidado de casa, né? Aquelas coisas que diz respeito ao universo feminino, né? Ter o homem mais tempo em casa. Nós tivemos relatos de casais que se estranhavam dentro de casa, porque não estavam acostumados tanto tempo em casa. A mulher falou, eu não vou aguentar, né? Era quarentena, né? Eu não vou aguentar 40 dias você aqui.
né? Porque é o fato de relacionar, de ter mais tempo juntos. Então, quando tudo que é mais próximo, você vê mais. Você vê mais as qualidades, mais os defeitos, mais impaciência, né? Mas como que as mulheres veem, a nível de casamento, o que você tirou de proveito e o que considera que foi um desafio esse período até aqui? Que a graça e a paz estejam com vocês. Para mim, pastor, assim, no geral, eu gosto disso. Eu gosto de estar em família, gosto de estar tudo pertinho. Então, para mim, está sendo bom esse lado de estar dentro de casa. O desafio maior está sendo eu ser professora do João Miguel. Porque, assim, cada dia é uma matéria nova. Eles estão seguindo essa sequência da escola, de horário, de aula. Então, eles estão fazendo. E a mãe aqui, que é a professora. E quanto ao desafio, assim, maior... Vocês vão rir, mas foi ensinar meu esposo a cozinhar. Eu não deixei ele à toa. Eu falei, não, vamos aproveitar, então. A única coisa que ele não sabia fazer era cozinhar. E a gente, então, brincando assim junto com ele, com as crianças, a gente tem feito desse tempo um tempo precioso em família. Então, eu creio assim que o desafio maior está sendo a gente assimilar a escola com as crianças em casa. Fora isso, está tudo na paz. Que legal, né? O maridão aprendendo a cozinhar. Isso é bom demais. Né? Eu acho que se a gente poder aprender com tudo que nós estamos passando, aprender o máximo. Recebi uma foto hoje do meu pastor, Carlinhos, que a Elaine mandou. Tinha ali o que, uns 8 pães, Kelly? 6 pães que o Carlinhos tinha feito. Falei, rapaz, que coisa linda de ver, feito quarentena, né? Ele aprendendo coisas novas, fazendo pão. Falei, Carlinhos, você me complica com isso aí, meu amigo, né? Mas que bom o pessoal aprendendo, igual o Cláudio aprendendo a cozinhar e tal. E é isso aí mesmo. E a Josiane, o que você nos fala, Josiane? Boa noite a todos. Para mim, essa quarentena eu posso dizer que foi bênção, porque meu esposo pôde ficar um pouco mais comigo, porque ele saía cedo e eu ficava muito sozinha, né? Ficava com o Lorenzo, meu netinho. E agora, com essa pandemia, ele começou a trabalhar em casa, né? Eu achei que ia ser muito estranho ele estar ali, mas não. A gente se aproximou mais, a gente pôde conversar mais, estar mais junto, né? E eu acho que isso para a gente foi muito bom. Ele não aprendeu a cozinhar, né? Mas está ali comigo, é meu companheiro, sempre foi e agora é mais ainda. É isso, né? Não aprendeu, mas ainda está em tempo. Né, eu vi um dizer aí da internet, que eu não sei quando, nem como que era de certo, mas eu estava comparando os maridos à estrela cadente, que o marido estando em casa, toda vez que o marido passava na frente da esposa, ela fazia um pedido. Ou seja, aquelas coisas acumuladas para arrumar, você me ajuda nisso, me ajuda naquilo, ó o filho, ó a tarefa, olha isso, olha aquilo, né? Mas é justamente isso. E Nayara, o que você... vocês que tiveram um tempo fechado maior que todos nós, como foi para vocês? Boa noite, pessoal. Como o Felipe comentou, a gente teve um tempo maior para poder estar junto. E isso foi muito bom, porque a gente vivia naquela loucura de os dois trabalham fora, chega em casa, aí tem que fazer as coisas de casa, fazer janta, lavar louça, a rotina diária, né? A gente ainda não tem filho, mas estando em casa, existe um tempo maior para você dar aquela boa organizada que estava precisando há muito tempo na casa, arrancar as coisas do guarda-roupa, livro, arrumar. Então, nas primeiras semanas foi meio que faxinona assim em casa. E colocar o sono em dia, né? Porque alguns gostam de dormir mais, né? Só que também teve semanas em que a preocupação bateu, né? Eu sou uma pessoa que ainda sou um pouco ansiosa.
E algumas questões eu fiquei preocupada e aquilo quis tomar conta de mim, mas foi onde eu intensifiquei o meu período com Deus, né, meu momento, e busquei me abastecer ainda mais para que nenhum sentimento me atrapalhasse, né, pelo fato de estar em casa e ter, né, algo ruim assim. Então foi onde eu busquei mais, li mais livros, coloquei em dia os meus livros que estavam lá paradinho, mas acredito que foi muito bom, e o diálogo também foi algo que melhorou ainda mais o que já é, né? Eu falo que eu e o Lipe, a gente tem uma relação bem tranquila, né? E tem às vezes, né, uma discordância ou outra, mas a gente leva a vida, procura levar o mais em paz possível. Então, eu acredito que foi isso, pastor. Maravilha. Interessante, né? Realidades diferentes. Mas ainda falando de casamento, vou pedir para vocês darem uma dica. Vai pensando aí, pessoal de casa. Nós temos ouvido relatos, nós temos lidado com situações, nós temos tido contato com aquilo que eu vou dizer para vocês agora, que seria conflitos, aumento de conflitos nesse período, desse ano agora, de março para cá. Casais que, pelo fato não só de ter mais tempo juntos, mas por todo o contexto, muitas vezes o medo, questão financeira, como vamos fazer, né? Preocupação com a saúde, com os cuidados, a pressão, né? Se você liga o noticiário, conecta a internet às notícias, devido à pressão que o mundo está passando, financeira, nível de saúde, e o fato de estar mais tempo em casa, às vezes impaciente, preocupado com contas para pagar, preocupados com a escola do filho. Então, muitos casais têm enfrentado problemas terríveis. Nós temos tido níveis de divórcio aumentado, nós temos tido níveis de agressão doméstica aumentado, nós temos tido uma estatística muito negativa que tem atingido diretamente os casamentos, o relacionamento do casamento. Eu gostaria que vocês pensassem aí uma dica para a pessoa que pode estar assistindo agora, participando e vivendo essa realidade, ou que saiba de alguém que esteja vivendo, e que uma dica sua, prática, possa ajudá-los a passar por isso de maneira mais fácil e conseguir vencer essas dificuldades. Então, eu gostaria de começar pelo Cláudio e Eliane, na mesma sequência, deixar uma dica para esses casais, para essas famílias, abençoando a vida deles. A primeira dica que eu dou, na verdade, nós temos que amar mais, né? Ter mais afeto, principalmente esposa e filhos. Eu creio que ali está a nossa força. Você tem que unir essa força e buscar a Deus. Primeiramente, faça essa união dentro do seu lar, né? Tenha esse afeto, né? Dê amor para você receber amor, né? Eu creio que pelo amor e pelo afeto você vai conseguir reconstruir as outras coisas, as dificuldades do dia a dia. Nossa vida financeira mudou, né? Nós temos um comércio e você sabe que devido a tudo isso, né, nós tivemos uma dificuldade financeira, mas Deus tem provido em tudo, não tem faltado nada para nós, né? Eu creio que eu tenho amadurecido muito como administrador nessa época, porque é uma época difícil, é uma época que você tem que saber renegociar fornecedores em atraso. Então, assim, é uma época que você tem que se reestruturar. Não só você que é comerciante ou empresário, não, mas dentro do seu lar você tem que se reestruturar também. Financeiramente, no amor, no afeto, em tudo. Então, eu creio que é isso. Então, a minha dica fica em questão assim de ter mesmo essa intimidade com Deus. Porque eu acho que quando a gente está em Cristo, é tudo mais fácil de se interpretar, de entender. Eu creio, assim, desde o começo, quando começou
tudo isso, eu não fiquei assim, desesperada, sabendo que eu dependo, né, eu e o Cláudio, do mesmo emprego e tal. Eu não fiquei, porque eu sempre acreditei que Deus ia prover, que era um propósito do Senhor e que ia prover. Lógico que tem realidades que as pessoas não estão firmes no propósito, né? Mas a minha dica é deixar o Espírito Santo conduzir. Que eu creio que ele, a hora que você estiver irada, ele vem e te traz a calma. Eu creio que a hora que você está desesperada lá, ele vai vir e vai te acalmar através do Espírito Santo. Então, eu tenho colocado a minha fé em Deus. Então, assim, eu creio, né, que em momento algum eu me desesperei, assim, de puxar os cabelos e falar, meu Deus, e agora, né? Não, então eu creio que a minha dica é trazer Jesus para o lar, que eu acho que tudo se transforma. Amém. Eu acho que num momento como esse, acho que a gente precisa, eu não digo nos fechar, mas a gente precisa fechar um pouco essa questão de ficar buscando tudo que está acontecendo aí fora, essas notícias ruins, porque hoje se você vai na internet, você vai na televisão, é só notícia de morte, sabe? São notícias ruins. E tem muitos casais, muitas famílias que o tempo todo ficam buscando isso, e isso traz coisas negativas para eles, né, como família. O que a gente tem feito, e eu tenho procurado fazer, é não ficar buscando muito essas notícias. E uma outra coisa que nós temos tentado fazer é não olhar só para nós, mas ajudar as pessoas, né, do nosso grupo, do nosso convívio, as pessoas que são próximas da gente, porque a gente sabe que nós temos nossos problemas, as nossas dificuldades, nós temos. Mas se eu olhar hoje para a minha casa, eu sou funcionário público, eu não tive problema do salário. Isso não é uma coisa que eu fico pensando, né? Mas eu procuro pensar no que as pessoas estão passando, né? Porque isso, eu fazendo isso, eu tenho certeza que a minha confiança em Deus ela vai aumentar mais, porque eu sei que tem pessoas que estão passando por uma dificuldade maior do que a que eu estou passando hoje, que nós estamos enfrentando hoje, entendeu? Então, o que a gente tem procurado fazer é isso. E quando nós fazemos isso, quando eu e ela, nós fazemos isso, a gente tem um diálogo maior, a gente pensa em procurar solucionar, ajudar as pessoas, e isso tem nos unido ainda mais para que a gente possa superar essa situação que nós estamos vivendo hoje. Maravilha, olha, um resumo, né? Dicas importantíssimas para toda família ser bem-sucedida em tudo, quanto mais numa época como essa. Como foi dito aqui, se unir, estar mais próximo, amor, afeto, né? Trazer Jesus, trazer a palavra de Deus para toda e qualquer situação que estiver passando, né? Buscar em Deus a força, a capacidade, a orientação. O próprio Jesus disse no Evangelho de Lucas que uma casa dividida ela não subsiste. Ou seja, uma casa, como diz até o texto, até um reino dividido ele não resiste, não subsiste. Então a união não é a hora de cada um puxar para um lado, não é a hora de cada um querer uma coisa. Vamos fazer juntos, vamos decidir juntos, vamos buscar juntos, vamos trazer Deus para tomar decisões, vamos unir a nossa fé, né? Não, ao invés de cada um buscar alguma coisa desesperado ou puxando para um lado, isso só vai prejudicar. É o momento de unir e trazer Deus, né, para o momento que está se vivendo, seja ele a fragilidade na finança, nos relacionamentos, seja na saúde, seja na questão familiar ou outra coisa. Nós cremos que nessa união em Deus ele vai trazer a solução. Como também o Amarildo disse, o Barreto, né, não ficar se alimentando de coisas negativas. Estar informado é bom, mas tomar cuidado com o tipo de informação que recebe, não ficar sendo uma esponja, recebendo tudo. E uma dica importantíssima, olhe ao seu redor, veja as famílias que estão próximas de você. Qual que é a bênção geracional que Abraão recebeu aqui em Gênesis 12? É que eles sendo abençoados, eles seriam abençoadores. Isso não está só questão geracional, sangue, família, sobrinhos, netos, não, mas pessoas que estão próximas. Dê uma olhada ao teu redor, como que estão as famílias, os casamentos,
dê uma palavra, ajude, estenda a mão. Ou seja, compartilhe a bênção que Deus tem te dado. Que quando você dá é que você recebe. Quando você abençoa, você é abençoado. E agora vamos ouvir uma dica especial aqui do nosso casal mais jovem, o Lipe e a Nayara, que eles têm para dizer para o pessoal que está passando aí grandes dificuldades nesse tempo. Então, pastor, quando começou a quarentena, a gente acreditava que ia ser 15 dias apenas, entendeu? Vamos ficar 15 dias em casa, vamos voltar para a nossa rotina normal. E eu tenho bastante proximidade com o meu patrão, o Thiago. E então tudo que acontecia na empresa, eu ficava sabendo, a gente conversava sempre. E então as questões da empresa, a gente foi vendo que o tempo foi passando e eu fiquei 58 dias parado, sem trabalhar. A empresa toda, né? Então, assim, a gente ficou muito preocupado e chegou um tempo, depois desses 15 dias, que eu comecei a me abalar, eu comecei a me preocupar, né? Então, assim, eu comecei a ficar meio ansioso, comecei a ficar preocupado, eu já tinha dia que eu não dormia direito, né? E o que me ajudou foi, a Nayara me ajudou nessa questão, porque quando eu estou preocupado, quando eu estou ansioso, eu me fecho, eu não sou de conversar muito nessas horas. E a Nayara me ensinou isso. A Nayara me ensinou a sentar com ela, a conversar, a desabafar, a colocar os meus problemas para ela também, né? E foi legal porque igual a gente aprende, desde quando a gente se converte, Deus ele sempre quer ter um relacionamento íntimo com a gente. Então a gente ia deitar, por exemplo, para dormir no nosso momento, entendeu? A gente começava a conversar, aí a gente colocava todas as nossas questões diante de Deus, né? Então a gente orava, ela colocava a mão na minha cabeça, ela orava por mim, eu colocava a mão na cabeça dela, eu orava por ela, né? Porque tudo que a gente ia ver parecia que o mundo estava acabando, né? Tinha um pessoal que estava totalmente desesperado, outro que estava totalmente positivo, né? Então a gente não sabe muito no que acredita e tal, e aí a gente começa a se preocupar. Eu falava para ela, amor, eu não sei o que vai ser daqui para frente, eu não sei se eu vou ter emprego, né? Eu não sei o que vai ser. E ela sempre estava ali comigo, me acalmava. Quando era ela, né, eu buscava acalmar ela, aconselhar. Então, assim, eu acho que nisso a gente cresceu ainda mais, porque eu falei para ela assim, eu lembro de uma frase que eu disse para ela, que eu falei assim, um casamento forte, ele se faz numa crise, né? Quando a gente passa por um momento difícil, a gente sai dela mais fortalecido. Então, assim, eu vejo que ela foi o meu braço direito, né? Então, assim, esse momento, quando eu estava muito nervoso, fechado, ela me ajudou a me levantar. Ela não deixou eu esmurecer, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa positiva que aconteceu no nosso casamento. Maravilha, né? Isso tudo são dicas preciosas, porque, olha, meus amigos, tem muitas pessoas sofrendo demais. Pessoas com conflitos terríveis em casa, pessoas que já não se falam mais por causa de agressão verbal, irritação, nervosismo, pessoas que não têm alegria de voltar para casa, pelo fato de saber que está tenso, está preocupado, está nervoso, não tem. Então essas dicas aqui vão ajudar muito, independente se tem um ano de casado, 10, 20 ou 30, são dicas que vocês falaram, muito importantes, práticas, que fazem toda a diferença na vida da gente, nesse tempo que estamos passando. Momento diferente para todo mundo. Todas as pessoas da face da terra estão vivendo algo que nunca viveu, né? Algo que ameaça, que muda a rotina de todo mundo, mudou a vida de todo mundo, né? Então eu quero lembrar você, pode mandar a sua pergunta, você pode mandar aí qualquer pergunta, alguma coisa que você queira falar, participar aqui desse bate-papo online pelo WhatsApp, que está aí aparecendo no teu vídeo, na tela do seu celular ou na tua televisão. Esse número aí, 991094219, você pode mandar a tua pergunta, que nós vamos, né, transmitir aqui, nós vamos traduzir para o pessoal poder responder, tá? E quem compartilhar esse tempo aqui vai concorrer automaticamente a uma pizza para você ter um tempo aí com a sua família. Depois nós vamos revelar qual é a família que vai desfrutar dessa pizza. Só compartilhar, você vai estar concorrendo automaticamente. Tá certo?
Então interaja conosco, participe, é um prazer estar aqui falando de família hoje, falamos de casamento até agora, sobre esse momento que temos vivido de pandemia, pós-pandemia, pós-isolamento social. Há uma flexibilização hoje, mas ainda estamos atravessando esse momento. Eu gostaria também que a Kelly falasse uma dica, compartilhasse uma dica aí para você que está nos ouvindo sobre uma forma, uma dica para ajudar você a enfrentar e passar por tudo isso. O Lipe estava falando ali de aprendizado, né? Eu creio assim que esse é o momento em que nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido. Ao longo, né, de todo esse tempo de caminhada cristã, nós temos aprendido tantos princípios da palavra de Deus e nós falamos tanto de fé, de confiança, de entrega ao Senhor, de busca da presença dEle. E eu tenho entendido que é justamente num momento como esse que nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos ouvido, aprendido, conhecido da parte de Deus, da parte de testemunhos. Tantas pessoas, né, falam das suas experiências, daquilo que Deus tem feito, das portas abertas, dos milagres. E parece que quando nós estamos passando pela situação, parece que a vitória é para o outro, a bênção é para o outro, e parece que para mim demora para acontecer ou não vai acontecer. Mas é exatamente nesse momento que nós precisamos crer e entender que a bênção de Deus como Pai é para todos os filhos dele. Então é nessa hora de dificuldade, talvez de preocupação, de medo, de angústia, nessa questão do isolamento, a gente fica em casa, parece que você tem mais tempo livre, né, para pensar coisa que não é para pensar. Coisas negativas, né? Mas eu creio que é nesse momento que nós precisamos colocar em prática a palavra de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus fala para nós declararmos as bênçãos, as vitórias, as promessas de Deus para as nossas vidas. Então eu creio que é isso que nós precisamos fazer. A palavra de Deus fala também a respeito do fruto do Espírito, que é amor, como o Cláudio disse, que é paz, que é longanimidade, domínio próprio, que eu creio que é algo que nós estamos precisando muito nesse momento, domínio próprio, a paciência. É um momento em que nós estamos vivendo que às vezes o nervo, né, fica ali à flor da pele. Então nós precisamos sim colocar em prática o fruto do Espírito. Essa é a minha dica, né, para nós estarmos vivendo esse período, passarmos bem, passarmos com vitória, passarmos alegres, porque tem sim como passarmos com alegria, porque a nossa alegria está em Deus, a nossa confiança está em Deus. Então eu entendo que esse é o período em que nós precisamos mesmo manifestar em quem nós temos crido, manifestar a nossa fé, deixar que se manifeste o fruto do Espírito, como eu disse, esse amor, essa longanimidade, essa paz, demonstrar pelas pessoas, né, demonstrar para as pessoas o Deus que nós servimos. E essa demonstração dentre outras muitas formas, mas eu entendo que deixarmos se manifestar o fruto do Espírito nas nossas vidas com o nosso marido, com os nossos filhos, as pessoas com as quais de repente vem até nós buscar uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, e nós temos essa palavra, né? Então o Espírito Santo, ele continua em nós. Nós estamos passando uma dificuldade, mas o Espírito Santo está aqui. Ele não nos abandonou, porque Deus, ele é um Deus que está presente em todos os momentos, né? Então a impressão que dá às vezes é que no momento de dificuldade parece que a gente se sente mais alheio, mais longe a Ele, mas não, pelo contrário, né? Ele está muito presente nas nossas vidas em todos os momentos, inclusive esse momento, né, que nós estamos agora. Então eu creio que é isso. Nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós temos aprendido da palavra de Deus e também aprendido com as pessoas, os testemunhos, as vidas, né, que tem aí se colocado à disposição em ajudar. Eu creio que colocando em prática. Legal. Até uma pessoa que pediu para eu falar um pouco de como é a nossa rotina em casa, né, nesse período. Confesso que eu não passei, temos saído menos, né, desde o início. No início não saía nada de casa, sempre em casa. Depois saímos um pouco e agora um pouco mais, mas bem restrito. Confesso que eu não passei todo esse tempo lendo a Bíblia e orando.
né? Porque isso tem o tempo, mas a minha vida não se resume a isso. Então, o que foi? Eu consertei coisas. Eu gosto de consertar quando eu tenho tempo. Eu não tenho uma caixa de ferramenta igual do Carlão, que deve ter até maquita ali dentro. Mas eu tenho meus alicates, eu tenho minhas chaves de fenda, instalei câmera, consertei hidra, arrumei fio, arrumei torneira, eu mexi em tudo, né? E brinquei com as meninas, assisti filme, fiz um monte de coisa que eu não estava fazendo muito. Cozinhei para elas, limpei coisas, sabe, mexi no quartinho da bagunça, aquela coisa toda que a maioria de vocês também fazem. Mas foi para mim muito bom estar em casa mais tempo, porque eu fico bastante fora de casa, né? E eu pude ficar mais tempo, foi prazeroso, mas também confesso para todos que a impaciência bateu na minha porta. Quando eu fiquei pensando, né? A gente não pensa só na gente, né? A gente pensa nos irmãos, nas pessoas, na cidade, no Brasil, no mundo, nossos irmãos africanos. E quando eu comecei a entrar nessa de ficar pensando demais, eu comecei a começar a ficar irritado. Falei, nossa, Kelly, eu estou ficando irritado hoje. Parece que esse negócio, né? Que negócio ruim isso aí, né? E como todo mundo. E a gente vai para a presença de Deus, pega o violão, vou tocar meu violão. A Milena vai dançar ali junto comigo. É a nossa luta diária de crer, de confiar, de ter mais tempo de qualidade em casa, nos relacionamentos. O dia que você estiver mais irritado, não descontar em ninguém. Eu acho que essa é o problema de muitos. Chega em casa às vezes irritado com uma coisa ou outra, preocupado demais, acaba descontando em quem está perto. E geralmente quem paga é quem está perto. Mas é procurar aprender. Eu acho que a crise, ela não traz conflito no casamento. A crise revela o que está dentro de nós. A crise só tira o que há de mal que já está dentro de nós. Então a crise não muda caráter. Eu acho que a crise ela revela os caráteres. Essa é a verdade. Então é um tempo de aprendizado, um tempo de crescer, de se reinventar. Eu não tenho mais, eu estou sem trabalho, então vai fazer alguma coisa para vender, junta, vai, tira uma ideia, vai fazer alguma coisa, né? Os filhos em casa, inventa, tem que se reinventar, tem que criar, tem que fazer, depender de Deus, buscar uma alegria no Senhor, não nas coisas, e assim nós vamos enfrentando e vamos vencendo. Vencemos até aqui, eu creio que todos vocês que estão aqui presentes já estão vencedores até aqui. Você que está nos ouvindo também venceu até aqui. E assim continuaremos vencendo, dependendo de Deus e fazendo a nossa parte. Falando de espiritualidade, né, foi citado aqui entre os nobres casais, bonitos, simpáticos, né, jovens. Foi citado aqui espiritualidade, né, foi falado sobre isso. E eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Um pouco mais. O que gerou na comunhão de vocês, eu falo na família daí, envolvendo todos que moram com vocês. O que acrescentou na vida espiritual e qual foi o desafio enfrentado? Porque também ter mais tempo pode ser para alguns um problema. Então, mas na realidade de cada um, a vida com Deus nesse tempo até agora. Vamos avançar um pouquinho, não só no período inicial de março. Vamos pegar aí maio, junho, como tem sido para vocês? Bom, pastor, eu tenho tido muitas experiências, né, espirituais, e eu vejo assim eu vejo a minha família abençoada e muito unida. Então, assim, a minha visão é que o inimigo tenta atacar a gente por ali. Eu creio que o que ele quer é tentar destruir a nossa família, porque ali está a nossa força. Então, assim, eu e a gente tem adquirido uma experiência nisso, porque a gente já sabe quando o inimigo está querendo atacar, né? A gente sabe que já começa aquela irritação, a gente vê que a coisa não está boa. Então a gente já tem essa consciência que a gente tem que pisar na cabeça da serpente ali. E assim, tem acontecido com uma grande frequência, né? E assim, as crianças têm amadurecido muito espiritualmente, né? As crianças, elas oram no quarto dela. Meu filho tem tido experiência de madrugada,
Há dias atrás, o meu filho me acordou por volta de 2 horas da manhã, me acordou e falou, pai, me acordou. Eu falei, oi filho, o que aconteceu? Ele falou, pai, eu fiz uma coisa. O que você fez, filho? Eu fiz um jejum. 2 horas da manhã isso. Falei, filho, mas qual que é o propósito? Quando a gente faz um jejum, a gente tem um propósito. Eu jejuei o meu celular por 1 semana para que esse vírus vá embora daqui. 2 horas da manhã ele me falando isso. Eu falei, filho, lindo, maravilha. Só que você sabe que a partir do momento que você fez esse jejum, você vai ter que cumprir ele. Né? 1 semana sem celular, você dentro de casa não vai ser fácil. Eu creio que ele jejuou uma das coisas, né, mais difíceis no momento para ele, né? Porque ele é apegado ao celular. E eu chamei ele, deitei ele na cama junto comigo, orei junto com ele. E durante a semana eu fui controlando a ansiedade dele ali e ajudando ele, né, no propósito dele ali. Então tem sido bênção. As crianças, elas têm tido as experiências delas. Às vezes a gente está no quarto orando, aí o João está no quarto dele orando, a Ana Júlia está no quarto dela orando. Então tem sido bênção, né? A gente tem lido a palavra junto, tem buscado. E é aquilo, tem os dias, tem os más dias, né? Os dias que nós somos atacados, mas nós sabemos o caminho e temos se libertado disso. Glória a Deus. Tem dias que eu tenho que falar para o Cláudio, domínio próprio. Porque não é só maravilhas, né? Se eu falar para você que é 1000 maravilhas, não é. Mas tem dias, sim, que nem ele falou. O inimigo, ele vai lá, ele lança as flechas em nós. Mas, glória a Deus, nós sabemos aonde a gente precisa ir, o que a gente precisa fazer, e é coisas passageiras. E é bênção, tem sido bênção, sim. A gente vê o João Miguel com 9 anos clamando no quarto dele de madrugada. Eu falo assim, Senhor, é tão... Eu sempre pedi isso para o Senhor, mas eu, né, nunca imaginei que ia ser tão assim, tão rápido. A Ana Júlia também, sempre fazendo os devocionais dela, orando pela escola, principalmente, né, filha? Porque ela ama estudar e está sentindo muita falta disso. Então, assim, a gente tem, sim, se dedicado, que nem o pastor falou, não é 24 horas, mas a gente tem se dedicado, a gente tem um tempinho que podia ter até mais, né? Mas a gente acaba, às vezes, falhando. Até conversei com a pastora um dia, falei, meu Deus, a minha mente está assim, não sei o que é bom, o que é ruim, o que é verdade, porque fiquei confusa, confesso. E daí a gente lembra que a vontade do Senhor para a nossa vida, ela é boa, agradável, ela é perfeita. Então não tem porquê eu ficar sofrendo. Se eu sou filha de um pai maravilhoso, não há motivos para eu ficar sofrendo. Então, assim, nós temos se alimentado de maneira assim, extraordinária na presença do Senhor. Glória a Deus, nós conseguimos, estamos conseguindo. Que a gente permaneça. Amém. O nosso caso não é diferente, não é? A gente tem buscado muito a Deus também, temos tido os nossos momentos, né, com Deus. E como diz aquela canção do irmão Lázaro, né? O passando pela prova dando glória a Deus. E é o que nós estamos vivendo, né? Nós estamos passando por isso. E eu me recordo que quando nós nos convertemos, nós estávamos vivendo um momento assim de muita luta, sabe? E foi quando nós nos convertemos aí há 20 e tantos anos atrás. E nesse tempo, quando nós éramos novos convertidos, a gente buscava muito e tal. E hoje, pelo fato de estarmos, né, só nós dois, a gente tem feito isso também. A gente tem buscado muito, temos tido nossos momentos de oração, temos orado muito pelas pessoas que estão à nossa volta, pela igreja. Né? A preocupação não é só nossa, é uma preocupação meio que geral, assim. Então a gente tem buscado muito a Deus nesse momento e graças a Deus, Deus tem, sabe, nos fortalecido. O que eu vi assim de muito importante nesse tempo, de diferente, a minha filha caçula me surpreendeu também quando começou, logo que ela casou e começou a pandemia, que ela começou a fazer um propósito de jejum, né? E o jejum dela era um jejum até prolongado. E eu até no começo eu fiquei meio preocupada, né? Porque ela não tem o costume de fazer. Mas ela
cumpriu o propósito dela, né? Eu fiquei muito feliz com isso. Eu tenho visto Deus trabalhar muito na vida dela, como eu sempre vi na vida da minha filha mais nova, mais velha. E isso para mim foi muito gratificante. A gente sempre teve mesmo uma rotina de oração. A gente aprendeu isso, né? Que a gente sempre tinha que tirar um tempo mesmo para Deus, buscar, ouvir a voz de Deus, né? E graças a Deus é isso que tem nos fortalecido, é isso que tem nos mantido unidos. Eu vejo assim a minha família, os meus filhos, os meus genros, tudo assim mais unidos agora com a gente, mais ainda, né? O meu genro mais novo agora, o Arthur, ele é mais reservadinho, mas agora, depois que a gente se aproxima mais, com o negócio de pandemia, ele está muito presente. Isso traz assim uma alegria muito grande para a gente, porque a gente vê que é resultado tudo de oração. Às vezes pode ser que tem dia que as coisas não estão bem, o que a gente estava ouvindo aqui, né? A gente tem que deixar o outro, né, acalmar um pouquinho e depois a gente ir lá e conversar. A gente tem que tentar manter a calma, né? E isso traz um fortalecimento muito grande na vida de um casal, eu acredito. Quando tudo isso começou, eu sempre tive um pensamento, que é Deus é soberano sobre todas as coisas, né? A minha esposa, ela veio com uma pergunta um dia que ela falou assim: amor, o que será que Deus quer de nós nesse tempo? Né? E esse foi o grande desafio a qual eu busquei a Deus, né? Entender qual é a estação em que a gente está nesse momento, o que Ele quer da gente. Então, assim, esse ano a gente começou com o lema do crescimento, e o crescimento falando sobre, né, o crescimento para baixo, né? Então, assim, o alicerce é aquilo que a gente não vê, mas aquilo que sustenta o que os outros veem, né? Então, assim, eu creio que nesse tempo foi o momento em que eu tirei para poder estar ali alicerçando a minha vida espiritual perante Deus, né? Buscando aquilo que Deus queria da gente, né? Então, assim, eu sempre compartilhava com a Nayara, uma das experiências mais fortes que eu tive com Deus foi nesse tempo, né? A gente estava num dia tranquilo, a gente não tinha feito nada naquele dia, a gente ficou o dia inteiro ali assistindo televisão, fazendo as coisas e tal, eu e ela junto, e chegou um momento em que eu não estava sentindo prazer naquilo ali. E eu senti a voz do Espírito Santo me chamando para um relacionamento naquele tempo. Ele queria falar algo comigo naquele dia. E eu fui para o meu quarto, deixei a Nayara ficou na sala, eu fui para o meu quarto, eu comecei a ler a palavra, eu li vários capítulos daquilo que eu já vinha lendo, e eu busquei em oração, e eu lembro que o Espírito Santo falou para eu ler um livro que eu sempre quis ler, e eu estava lá na minha prateleira. E eu fui lá, peguei esse livro, comecei a ler, e algo saltou aos meus olhos, assim, naquele livro tinha algo tão importante do qual eu estava buscando, e foi um momento, sim, ímpar na minha vida com Deus, né? E ali Deus respondeu muitas questões que eu tinha, ali Deus me sustentou naquele momento, e eu vi que tudo aquilo que a gente vem caminhando como igreja, né, já estava ligado ao que iria acontecer, né? Eu vi que a gente tá caminhando do momento, então, se a gente vai sair para fora, eu creio que nossa igreja, a gente vai buscar muitas vidas lá fora, mas primeiro nós vamos acertar aqui o que a gente tem em casa. Tudo começa a partir daqui, né? O nosso alicerce é aqui, a nossa família. Então, assim, a gente começou a buscar mais, a gente começou a entender aquilo que Deus queria de nós, né? Então, algumas coisas que a gente precisava arrumar, a gente começou, né? Deus falou assim, ó, eu preciso que você chegue mais perto. Então, opa, vou chegar mais perto, né? E assim, eu sempre, quando começo um ano, eu peço para Deus, a Nayara sabe disso, eu peço para Deus de presente uma palavra, né? Eu preciso, Senhor, de uma palavra para eu caminhar esse ano. E uma das palavras que Ele me deu esse ano foi maturidade. Então eu busquei esse tempo para poder amadurecer na presença de Deus. Eu busquei esse tempo para poder me alicerçar. É aquilo que ninguém vê, é aquilo que ninguém vai ver, fica debaixo da terra, um alicerce. Então, assim, é a coisa que é particular minha, mas eu preciso estar alicerçado nisso, senão o sopro vem e derruba a casa. Então é isso que eu busquei nesse tempo. Maravilha. Eu gostaria de
falar algo para vocês agora de maneira mais prática, comportamental. Também avisar o pessoal que nós tivemos uma queda da internet aí num certo momento, a gente estava aqui batendo um papo. Então, se alguns minutos se perderam aí lá atrás, né, a internet caiu, voltou, continuou. E esse tempinho que oscilou aí vai estar integral depois, vai ser postado no YouTube, tudo. Caso você perdeu alguma fala aí, depois você pode ver lá que vai estar lá tudo completo, postado para vocês, não vai perder nada, tá bom? É o seguinte, o que eram vocês em janeiro e quem são vocês hoje? O que era e não é mais. Entendeu? Você era de uma forma, tua casa era de uma forma, teu casamento era de uma forma, a realidade da sua família era de uma forma e hoje não é mais daquele jeito. O que mudou? O que tinha e não tem mais? Essa é a pergunta. Vamos inverter um pouquinho aí a ordem? O Cláudio vai ganhar uns minutinhos para pensar, né? Tá, gente, você que está em casa aí, ó, interaja conosco, manda sua pergunta pelo WhatsApp que está aí na tela. Compartilha aí o bate-papo, você concorreu uma pizza no final. Então a pergunta é, quem eram, né? Você pode até perguntar para você também que está me ouvindo, quem era você em janeiro e quem é você hoje? Como era a sua família em janeiro e como é a sua família agora? O que era e não é mais? Vamos começar então pelo Amarildo e a Josiane. Aí eu li, na risada dela eu li assim, eu sabia que ia ser aqui primeiro. Né? Aí seria bom, de uma maneira breve, os dois falarem, né, o que era e não é mais, o que aprendeu, o que cresceu, qual era vamos pegar aqui uma dificuldade que tinha e não tem mais, algo que aprendeu, que cresceu, já venceu. Fica livre para responder. Bem, a gente em janeiro tinha um propósito, que era março casar a minha filha. Era esse o nosso propósito, era essa a nossa preocupação, era isso o nosso dia a dia, nós só falávamos disso, pensávamos nisso, né? Então isso aconteceu e eu às vezes me pego pensando o que vai acontecer com a gente depois dessa pandemia, quando eu ter que voltar a trabalhar todo dia, ter que sair de manhã, ficar o dia todo fora e voltar tarde, né? Hoje a gente tem feito um rodízio, eu tenho ido 1 ou 2 vezes por semana, eu tenho ido lá na faculdade trabalhar, e eu confesso que eu fico incomodado, porque na verdade eu queria estar próximo dela, eu queria estar em casa, entendeu? Porque eu tenho trabalhado em casa, mas eu não sei, eu fico me perguntando como é que vai ser depois que essa pandemia terminar, depois que a gente voltar à nossa rotina. Assim, e quanto à família, é o que ela comentou agora, nós temos nos unido muito mais do que nós éramos unidos antes, né? Todo final de semana as minhas filhas vão para casa, o meu neto vai para casa, nós passamos o dia junto, sabe? Nós, quando chega na sexta-feira, no sábado, a gente fica pensando, o que nós vamos fazer no domingo? O que nós vamos comer no domingo, né? Porque essa questão de pandemia, o que a gente mais faz em casa é comer, não é verdade? É comer. Então, o que a gente vai comer no domingo? Então, assim, tem sido assim um tempo hoje muito bom, muito proveitoso para nós como família, sabe? E isso tem sido assim gratificante para nós. O que mudou de janeiro para agora? Em janeiro eu tinha muitas preocupações. Uma delas era o casamento e alguns problemas que a gente tem enfrentado. Aí eu ficava me perguntando, como que a gente vai chegar até o meio do ano? O que a gente vai fazer, né? E o que eu tenho visto, assim, que Deus, Ele tem nos trazido até um descanso, muitas vezes. Bate um medo, muitas vezes, pela situação, pelos problemas, pelas dificuldades. Você fica se perguntando o que você vai fazer.
E aí você vê que Deus vai nos levando, Ele vai nos conduzindo. A minha preocupação de janeiro continua agora, em junho. Só que de uma maneira diferente, porque eu tenho visto que até aqui o Senhor nos sustentou. O Senhor nos trouxe até aqui. E isso é muito bom, porque aquele medo, aquele desespero que eu sentia lá em janeiro, eu tenho esse medo, mas não é o desespero que eu tinha lá. Porque se eu cheguei até aqui, eu sei que é Deus que me trouxe até aqui. E essa é a diferença que eu tenho visto do descanso em Deus. A diferença da gente confiar, da gente esperar nele e que ele vai cuidar. Maravilha. Se nós aproveitarmos esse período todo da melhor forma, todos nós sairemos melhores. Melhores como pessoas, melhores como família. Procurar aprender, né? Tipo, aquilo que nós éramos lá, né, quando começou essa conversa de pandemia e tal. Lá no final de novembro na China, veio cada vez chegou aqui, em fevereiro começou a se falar, março intensificou bastante, foi indo, né? O que a gente era e não é mais, pelo menos a gente tem que ter crescido, aprendido a maneira de ver o mundo, né? A maneira de pensar, a maneira de ver a própria família. Mas o desafio é então para os demais aqui, os outros dois casais, o que era e não é mais. Vamos então agora com o Lipe e a Nayara. Eu acredito que de 2019 para 2020 aconteceram muitas mudanças na minha vida. Então eu acho que essa pandemia ela apenas reforçou o que já estava sendo tratado em mim. Eu era uma pessoa muito desesperada com situações difíceis. Então, eu recebi uma informação e eu já ficava ansiosa, já ficava nervosa, já queria chorar e isso tomava conta da minha vida. E agora, eu acredito que eu estou num processo, mas eu consigo enxergar as mudanças, né? O Lipe aqui está de prova. Porque quando você passa por uma dificuldade, uma provação, uma limitação, às vezes, no trabalho, ou um problema familiar, eu procuro olhar aquele problema e ver uma solução. Não me desesperar e falar, pronto, não tem mais solução. Então, eu acredito que essa mudança foi muito significativa na minha vida, porque você conseguir enxergar o problema e falar, não, Deus, em nome de Jesus, isso vai mudar, isso vai acabar, né? Às vezes a gente enfrenta situações difíceis na família, e quando você passa por um problema familiar, eu principalmente, eu tomava aquilo para mim, eu achava que aquele problema era meu e eu carregava. Então eu falava, não, isso eu tenho que... Eu posso estar me sentindo de mãos atadas, mas eu vou colocar isso diante de Deus e Deus vai trazer um respaldo, vai trazer uma solução para essa situação. Então, eu acredito que não se desesperar, não ficar ansiosa, com medo, você olhar e falar, não, tem uma solução, Deus está no meio, no controle. E isso vai ter algo positivo lá na frente. E, como o Lipe comentou, a crise, de certa forma, ela traz amadurecimento para a gente. Porque você se torna um pouco mais resistente. Assuntos que te feriam, que te machucavam lá atrás, hoje em dia você olha e fala, não, isso aí eu vou conseguir, tem solução. Não é o fim do mundo, né? Então, eu acredito que isso foi algo que mudou e eu espero que mude a cada dia mais. Eu falo assim que eu mudei bastante num quesito, né? Até um breve testemunho sobre o culto passado, né? Eu sempre fui muito tranquilo. A Nayara fala que eu sou a tranquilidade, né? A paciência em pessoa. E só que nesse tempo, eu não sei se é reflexo daquilo que eu falei antes, que fiquei um pouco nervoso, um pouco ansioso sobre, né, aquilo que ia acontecer em questões financeiras, trabalho.
atacou um pouquinho a minha saúde, eu creio nisso. Porque há um tempo atrás comecei a sentir muita dor no peito, falta de ar, dor de estômago. E fui no médico, fiz vários exames no coração, graças a Deus não deu nada. E chegou um tempo e falou assim, é ansiedade. Falei, mas ansiedade? Nunca tive nenhum sintoma de ansiedade, né? E falava para a Nayara, amor, o que é ter ansiedade, né? Porque ela já teve, ela me falava se eu estava sentindo alguma coisa. Peguei e fiz um interrogatório com o Carlão um dia, né? Falei, Carlão, o que é ansiedade? Como que é? O que você sente e tal? E eu vinha com esses sintomas. Eu estava tomando os remédios, mas não passava essa dor no peito, essa falta de ar, não passava. E eu vim no culto domingo e eu falei assim, no final do culto, depois daquela palavra, eu falei, Senhor, eu vou aprender a viver novamente. Eu quero viver as pequenas coisas da vida. E eu falei assim, se for ansiedade, eu tomo posse da minha cura agora. Eu não quero isso para a minha vida. E a partir daquele momento eu não tive mais nenhum sintoma. Até hoje eu não tive falta de ar, não tive dor no peito, dor de estômago, não tive nada disso. E eu falei para a Nayara, eu falei assim, é tão mais gostoso você fazer, igual o pastor falou, você fazer uma festa, fazer um evento em coisas simples, né? Eu sempre fui muito alegre em casa, assim, eu gosto muito de cozinha. Então, deixar eu na cozinha eu invento qualquer coisa, né? Aí eu trago a Nayara comigo e ela assim, ela cozinha muito bem, mas não é a praia dela, já não gosta muito. Então ela chega assim e fala assim, amor, vem aqui, vamos fazer junto, vamos trabalhar junto. Então assim, eu vejo que o que eu aprendi é dar valor nas pequenas coisas, é acordar de manhã para ir trabalhar, chegar no serviço bem, ser motivo de alegria para as pessoas, né? Ser motivo de alegria para os meus companheiros de trabalho, para o meu patrão, porque assim, eu tenho, graças a Deus, tenho um ambiente de trabalho muito alegre, muito feliz. Então assim, a gente fica o dia inteiro ouvindo louvor, põe o som alto, ouvindo louvor e tal, e conversando, dando risada. Então assim, eu aprendi a viver as pequenas coisas da vida, a dar valor nas pequenas coisas. Que eu gosto muito de ficar em casa, mas ficar esse tempo em casa assim, trancado, me ensinou que você sair para trabalhar, que é algo que às vezes está na nossa rotina, pode ser algo muito mais leve e gostoso. Acho que foi isso que eu aprendi. A gratidão é um sentimento dos nobres. E eu acho que na correria da vida, todos nós ficávamos com as vistas grossas diante de algumas coisas. Eu também tenho sido muito mais grato hoje em coisas pequenas. Eu sempre gostei de manifestar isso, mas agora eu estou conseguindo mais ainda. O fato de sair de casa, igual você falou, almoçar com a família, sabe, coisas básicas da vida, que outrora passava correndo por causa da correria da vida, e que agora você valoriza mais cada minuto, cada dia, porque você para pensar que mais de 40 mil pessoas no Brasil, 40 mil, final de semana passado, nem sei quanto que está agora, não tem mais isso. Não tem, não acorda de manhã, não tem um tempo com os filhos em casa, não sabe o que é chupar um sorvete, tomar um sorvete, não sabe o que é nada. Tinham tudo isso e hoje não tem mais. E nós temos. Então nós precisamos valorizar muito isso, né? As coisas básicas, como eu disse, fazer de uma pequena coisa um evento, que é desfrutar e viver aquilo de verdade. Então vamos agora ao Cláudio e Eliane. O que era e não é mais, o que mudou? Com certeza minha fé. Isso eu posso dizer para vocês com certeza. Nós começamos o ano com muitos sonhos, muitas expectativas, né? A gente tinha convicção de que o ano não seria dessa forma, né? Então a gente tinha muitos sonhos no começo do ano. E por esse período eu confesso que eu comecei a questionar Deus em algumas coisas, né? O porquê disso, por que está acontecendo isso, né? E eu creio que a minha fé tem se elevado cada dia mais, porque Deus tem me mostrado. E eu tenho me sentido, como que eu posso dizer, mais sensível à voz de Deus. E é o que Deus tem me mostrado, né? Então, com certeza, a minha fé ela foi transformada de janeiro para cá.
né? Aquela dúvida que eu tinha já não tenho mais. Deus me mostrou que não era aquilo que eu pensava. Às vezes é um espírito de enganação que está na sua vida. Então, assim, a minha fé tem crescido muito. Fazendo pregou sobre a fé na quarta-feira, na célula, né? Linda a palavra, assim, caiu como uma nuvem, né? Caiu como uma luva, né? Perdão. E eu creio que a minha fé mudou de janeiro para cá. Não é diferente, né? Como o Cláudio disse, a minha fé, mas eu aprendi a contemplar o belo, as pequenas coisas, como o pastor disse, né? A estar ali com as crianças, porque a gente vivia com eles já 24 horas, né? Sem ser o horário da escola, mas a gente sempre estava com eles. Mas hoje, assim, fazer o João arrumar a mesa, a Ana Júlia lavar a louça, tá ali presente, porque antes a gente pedia, mas a gente não via eles fazendo. A gente não jogava com eles, né? Porque agora tem um joguinho lá no celular, que vai os 4 para a cama e fica jogando. Então, assim, a fé que mudou, os sonhos não mudaram, mas assim, nós tínhamos projetos para esse ano, que para nós estava garantido, né? Claro que se for da vontade do Senhor vai concretizar, mas assim, a gente vê que não é mais com aquela velocidade, com aquela intensidade que nós havíamos proposto no começo para nós. Mas eu creio que é bênção, que o que está acontecendo hoje, sim, é o chacoalhar do Senhor mesmo, para a gente se despertar. É tempo de crescer, de aprender, de enfrentar as dificuldades, buscar mais a Deus, valorizar pequenas coisas, ser grato. Tempo de aumentar a fé diante das dificuldades. Tempo de se unir, tempo de se amar, tempo de ajudar um ao outro, né? Tudo isso foi falado aqui. Glória a Deus por isso. Eu gostaria de, então, lembrá-los que já estamos aqui caminhando para os finais. E você que compartilhou e compartilhar nas redes sociais vai estar concorrendo a uma pizza. Nós vamos avisar depois quem serão os contemplados. Quero lembrá-los também que houve uma queda de internet aí na transmissão e que continuou, né, no Facebook normalmente, mas depois vai estar na íntegra, esse bate-papo online vai estar na íntegra no canal do YouTube, tá bom? Caso alguma fala no meio, você perdeu aí, você vai poder depois ver na íntegra esse bate-papo aqui no canal do YouTube da Igreja Comunidade Cristã de Apucarana. Bom, para finalizar, antes de nós depois dar o final, o grande finale, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, para quem está nos assistindo, quem está participando, quem vai ver depois, uma palavra de Deus, uma palavra de conselho, algo que Deus colocar no coração de vocês, para as famílias que estão nos ouvindo e nos assistindo. Lembrando que tem das mais variadas realidades. Pessoas que já acreditam em Deus, pessoas que já não estão acreditando tanto mais, pessoas que tinham até uma fé e a fé foi abalada, pessoas que estão passando dificuldades extremas financeiras, pessoas que estão tendo conflitos terríveis. Então nós temos das mais variadas realidades as pessoas que vão ter acesso a esse conteúdo aqui. Então eu gostaria que cada um de vocês, né, falasse em nome do casal, o homem ou a mulher, vocês decidem aí, uma palavra, né, para essas pessoas que estão aqui, que vão receber da sua parte isso agora, que você tem para compartilhar com eles. Podemos começar com, então, Cláudio, Eliane, e depois pela ordem. Bom, eu creio que por toda a dificuldade que nós estamos passando, meu irmão, eu creio que a fé é a chave de tudo, né? Porque Deus, ele não desampara o justo. Eu não sei qual é a sua dificuldade hoje, qual é o momento que você está passando hoje, meu irmão. Mas entregue a Deus e seja justo a Ele, porque Deus é juiz, Ele vai julgar a sua causa, né? Então, o caminho, a chave é a fé, né? Eleve seu nível de fé, busque a Deus e com um coração grato a Ele, você creia que a mão poderosa dele vai estar
sobre a sua causa e que tudo vai se resolver, em nome de Jesus. Amém. Um conselho que eu dou para vocês nesse momento é Deus acima de tudo, tá? Na vida, no casamento, no relacionamento. E nós estamos aqui caminhando há 31 anos juntos. Não foram 31 anos só de alegria, de bênçãos, de felicidade. Nós tivemos momentos de lutas, momentos de desavenças muitas vezes, mas nesse nosso período Deus sempre esteve, né, no nosso casamento. Nós aprendemos além do amor, nós aprendemos a nos respeitar, nós aprendemos a tolerar um ao outro muitas vezes, e essa para nós tem sido a chave do nosso sucesso, a chave do nosso casamento. Nós temos uma família, né? Nós temos netos agora, e a chave para isso tudo, o segredo para isso tudo é Deus no centro do nosso casamento. Amém. Eu, particularmente, como eu tenho pouco tempo de casado, eu gosto muito de ouvir os mais velhos, né? Mas assim, eu tenho vivido algo em Deus e buscado em Deus algo como ser igreja. O livro de Efésios fala que Deus ele nos escolheu, né? Nos designou 5 ministérios, né? E esses ministérios é para a unidade da fé, né? Para que a gente amadureça, para que a gente chegue à estatura de varão perfeito. E algo que eu tenho buscado em Deus é ser aquilo que Ele quer que eu seja, né? Primeiramente dentro da minha casa com a minha esposa, né? Esses momentos difíceis que a gente vem passando, a gente crê que a gente precisa ter uma unidade da fé. É aquilo de você, às vezes, precisar de um irmão para poder te ajudar, ouvir o mais velho, para poder nos aconselhar, nós que somos casais jovens. A gente gosta de ouvir as pessoas que podem nos passar algo, que às vezes a gente está passando por uma dificuldade, que um irmão nosso que já tem mais tempo de casado, ele já pode nos ajudar, nos instruir, né? Então, assim, a gente vê que essa unidade de nós como igreja nos ajuda até dentro da nossa casa, nos ajuda a amadurecer dentro do nosso lar, no nosso casamento, né? Então, assim, a gente entende que aquilo que Deus nos chamou para ser também está ligado dentro do nosso lar. Aquilo que a gente pode um dia alcançar diante de Deus começa primeiramente em nós. E a gente tem buscado muito isso, nos unir, buscar em Deus aquilo que Ele deseja para as nossas vidas, né? Eu ser o marido que a minha esposa precisa, né? Não buscar nela, ela não buscar primeiro a minha felicidade nela, mas buscar colocar um sorriso no rosto da minha esposa. Então, assim, Deus tem nos instruído e nos ensinado muito mediante aos nossos irmãos, né, que tem nos ajudado, pessoas que às vezes a gente senta e conversa com elas, fala assim, como que tá, como que é, né? E isso tem acrescentado muito às nossas vidas. Então, assim, eu creio que se nós estamos passando por algum momento difícil, a gente tem que crer que Deus, Ele é, né? A palavra fala que Ele diz assim, eu sou, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, né? Ele é maior que um vírus, mas se Ele permitiu é porque a gente tem que sentir, ver, ouvir o que Ele está querendo dizer para nós, o que Ele está querendo nos ensinar. Então eu creio sim que a unidade nossa da fé, né, com os nossos irmãos, com a comunhão com os irmãos, tem nos acrescentado muito, né, no nosso casamento, no nosso lar, né? Então tem pessoas muito de Deus que falam na nossa vida, que sentam à nossa mesa, e a gente é muito grato a isso, né? Porque isso tem nos deixado mais maduros, comparando a casamento, a dificuldades do nosso casamento. Então, assim, eu creio que a igreja ela tem algo que pode sim nos acrescentar, né? E que tem nos ajudado muito. Eu e a Nayara somos exemplo disso. Quanto a mim, o conselho que eu tenho é doação, se doar, né? Nesse período eu pude ver
de várias formas, dentre várias religiões, várias situações diferentes, pessoas se doando. E eu vejo assim que isso é uma grande parte do cristianismo, porque o se doar é amor, e o cristianismo é amor, né? Porque Deus é amor. Então eu tenho entendido assim que nós precisamos mesmo nos doar ao próximo, nos doar na nossa casa, doar o nosso tempo, a nossa disposição, o nosso amor, o nosso carinho, nosso afeto dentro do nosso lar, né? Aqueles que têm filhos, entre marido e esposa, essa doação do tempo, da paciência, mas também na sociedade em geral. Eu creio que você, né, viu quantas vezes, nós temos visto quantas vezes pessoas se doando para o próximo, né, de que pessoas que nunca nem se viram, não se conheciam, logo no começo dessa situação toda, na minha casa, muitas pessoas vinham pedir coisas. Apertava a campainha e pedia, e teve vezes de estar ali, não tinha feito compra ainda, tinha acabado, e eu falei assim, olha, eu tenho um pacote aberto, você aceita aberto? Não, eu quero aberto mesmo, pode ser, e dali repartir. Então eu creio assim que a gente doar daquilo que a gente tem, daquilo que a gente sabe, e daquilo que a gente daquilo que a gente sabe enquanto palavra de Deus, enquanto aquilo que a gente tem de alimento espiritual, porque as pessoas estão muito sedentas e famintas disso. Então doar esse alimento espiritual que nós temos, nos doar como pessoa do nosso tempo, né, daquilo que a gente tem de bom para oferecer para o próximo, não somente em casa, mas também fora. E essa questão de se doar, eu acho que isso é algo que eu aprendi bastante, e eu acho que a gente deve colocar em prática, já aprendido nesse tempo, mas que fique para sempre, essa é a minha dica de doação. Ficaram então as dicas dadas. A minha é rápida. Tenha paciência, respire, conte até 10. Para tudo que você estiver passando há uma solução. Não ache que para você não tem saída, não ache que para você não tem jeito, não ache que não tenha mais o que fazer, porque eu quero te afirmar que tem o que fazer, tem uma saída, tem uma solução, tem um jeito. Deus pode restaurar, pode transformar, pode mudar, pode abrir uma porta nova. Nós só precisamos parar, respirar, ouvir a voz de Deus, buscar pessoas que podem nos ajudar. Então, se você que está nos vendo agora tiver alguma dificuldade na tua família, no teu casamento, nós aqui todos que estamos aqui podemos te ajudar. Nós estamos à disposição para ajudar, para te aconselhar, te dar uma ideia, dizer algo sobre aquilo que Deus tem para você, para a tua família. Então não enfrente nada sozinho, busque ajuda. Nós estamos aqui para dizer a você que nós não somos melhores do que ninguém, mas nós temos acesso a uma fonte que tanto nos abençoa, e nós cremos que essa mesma fonte, que é Jesus e sua palavra, pode também abençoar a tua vida e tua casa. Assim como Deus foi fiel até aqui, Ele vai continuar sendo fiel amanhã, depois de amanhã, porque quando começou lá em março, o tempo mais difícil, a pergunta é, meu Deus, o que eu vou fazer esse mês? Março passou e veio abril. O que eu vou fazer agora? E abril passou e veio maio. E agora? E agora maio passou e veio junho. E o mesmo Deus que foi fiel ontem será hoje, será amanhã, em todas as nossas vidas. Então nós desejamos que Deus abençoe tua casa, tua família. Foi um tempo muito especial aqui. Agradeço Lipe, Nayara, Josiane, Barreto, Cláudio, Eliane. Obrigado por compartilhar das suas vidas, abrir intimidade das suas casas, falar do dia a dia de vocês, família, espiritualidade, comportamento, enfrentamento. Todos nós estamos enfrentando juntos tudo isso. Obrigado pessoal que está trabalhando aqui, que serviu para acontecer esse bate-papo online. Então eu quero encerrar dizendo que você que compartilhou, vou falar agora quem ganhou a pizza. Depois me procure, tá? Que eu vou te passar o Vale Pizza. E na proposta era que você participasse online aqui, né, ao vivo. Mas depois, se você quiser ver como foi esse bate-papo, quiser
assistir de novo, compartilhar para abençoar a vida de alguém. Isso vai estar disponível no canal do YouTube na íntegra, tá certo? Somente no canal do YouTube vai estar lá na íntegra daqui a pouco, em breve, hoje vai estar lá. Mas a ideia é que você participasse aqui, né, ao vivo e a cores com a gente. Obrigado por você que participou, né, que esteve junto, participando, comentando. Depois a gente vai ler os comentários. E então vamos ver quem que ganhou. Eu vou falar um número aleatório daqueles que compartilharam. Carlão vai me dizer de 1 até quanto, Carlão? De número 1 a 79 foram aqueles que compartilharam pelo Facebook, né? O YouTube já é outra forma de participação, mas vamos falar um número aqui. Marildo, fala um número aí de 1 a 79. Escolhe aí um número. 68. Número 68. Número 68, né, até ele contar, ele vai falar quem é aqui, a família que ganhou. Já eu vou revelar o ganhador, tá bom? Enquanto isso, quero agradecer você que participou, que interagiu, né, que perguntou, que compartilhou, que esteve junto com a gente aqui. Foi muito gratificante esse tempo com vocês, né? Falar sobre família, são tantos assuntos. Outro dia a gente pode repetir a dose, fazer o bate-papo número 2 para continuar. Mas nós desejamos que Deus abençoe tua casa, tua família, né? Nos procure, seja a dificuldade que você tiver, nos procure, estamos aqui para abençoar você. Quero lembrar também de amanhã, meus queridos. Amanhã temos o nosso drive-thru aqui, falando sobre família. É uma atividade, um evento para abençoar teus filhos. Então amanhã às 15 horas da comunidade, vamos ter o drive-thru, onde vai estar aqui o pessoal da Igreja da Criança, aqui na frente da comunidade. Vai estar o Pedrinho, a Bia, que são os personagens que têm alegrado muito o coração das crianças. Então você que é pai e mãe, pega o seu filho, venha para cá dentro do carro, passe aqui na frente da comunidade para receber uma lembrança dos professores da escola da criança, da Igreja da Criança, para eles também verem de perto a Bia e o Pedrinho. Então amanhã é uma atividade para as crianças. E os pais vão trazer os filhos aqui às 15 horas, das 15 às 16, tá certo? À noite um programa para os jovens. A rede de jovens online amanhã às 20 horas, Chip Movement, para você receber, trabalhar, interagir e participar. Então é um fim de semana voltado para a família. Hoje, amanhã à tarde, amanhã à noite. E no domingo, os 2 cultos presenciais, de manhã às 10. Você é nosso convidado para vir aqui, a comunidade, para cultuar o Senhor conosco, presencialmente. Domingo, 10 da manhã, 19 horas da noite. Lembrando que o culto das 19 é transmitido pelo canal do YouTube para você que não pode vir. Tá? Então, uma série de programações para abençoar a tua vida. Então, o contemplado, que foi falado aqui, número 68, entre aqueles que compartilharam, foi Carlos Roberto, Carlinho, Carlinho, nosso amigo. Carlos Roberto, sua esposa, né? Seus filhos as filhas são contemplados com a pizza aí para ter um tempo de comunhão com a família, né? O Carlos Roberto, que nós chamamos de Carlinho, nosso diácono aqui, que tem servido uma família abençoada. Será, né? Foi muito bom ter vocês conosco. Então Deus abençoe a todos. Obrigado vocês que estiveram com a gente aqui participando. Obrigado a todos, que Deus abençoe. Shalom e até a próxima. Um abraço para todos vocês.